Bom, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler. Deus querido, Pai amado, obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor, a Bíblia nos garante disso, que não cai um fio de cabelo, que não cai uma folha de árvore, que nada acontece que não seja propósito do Senhor, permissão do Senhor, e o Senhor usa todas as coisas, e isso também é garantia, para que tudo coopere para o bem daqueles que te amam. Então nós confiamos no Senhor e colocamos, Senhor, essa viagem de Portugal nas tuas mãos. Nós ainda não entendemos os propósitos todos dessa mudança de data, de termos, de uma maneira até tão inocente, caído na mão de uma pessoa assim, mas colocamos tudo nas tuas mãos, confiando de que a forma como o Senhor faz, por mais estranha e diferente que seja, é melhor do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Nós cremos que na nossa vida não existe si. Então nós nos entregamos nas tuas mãos, com toda a fé, com toda a confiança de que o Senhor operará todas as coisas, para que a nossa ida ali seja da tua vontade, quando o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. E que a nossa presença ali, Senhor, seja nas férias, seja fora delas, será um momento de bênção para aquela igreja e também para nós e para aquele país. Então colocamos tudo isso nas tuas mãos. E agora, Pai, vamos abrir a tua palavra. Precisamos da iluminação do teu Espírito, não só para entendermos o que vamos estudar, mas principalmente para quebrantar os nossos corações duros, as nossas mentes limitadas, para que possamos entender a tua verdade e vencer a barreira da nossa vontade e da corrupção dos nossos corações, para te obedecer. Faz isso nas nossas vidas, porque sozinhos, ó Deus, nós não temos condição de fazer. Se o Senhor não agir em nós, nós nunca conseguiremos te obedecer. Então age nas nossas vidas, Pai. É o que eu peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Então, se você tem aí a sua Bíblia, abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que nós pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestei isso a vocês em todo tipo de situação. Está aí o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa esse texto com uma baita ironia. Paulo nessa carta, principalmente quando ele vai lidar nesse pedaço da carta, para aqueles que não estão aqui todo domingo, que não estão acompanhando a gente, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa é uma carta de reconciliação de Paulo com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha aceitado a liderança de uns falsos mestres, judaizantes, que queriam transformar a igreja de Corinto numa igreja, entre aspas, cristã, entre aspas, judaica. Nem para lá, nem para cá.
Eles queriam juntar o judaísmo com o cristianismo e fazer uma igreja meio cristã, meio judaica, e fazer dessa igreja uma igreja que fosse a igreja de Jesus. E Paulo bate de frente com esses caras. Paulo fala, não, nós não vamos fazer isso. E por causa disso ele escreve várias cartas à igreja. Essa aqui é a terceira, que nós conhecemos como segunda, porque de fato a segunda nós não temos. É uma carta que a Bíblia menciona, mas não foi encontrada, nós não temos acesso a ela. E ele escreve essa carta então. Na primeira parte da carta, ele trata de se reconciliar, de mostrar o quanto ele amava aquela comunidade, o quanto eles eram importantes para ele, quanto carinho ele tinha por eles e como ele os queria bem e quanto ele ansiava por estar com eles novamente. Nessa segunda parte da carta, a partir do capítulo 7, ele começa a dar orientações para essa igreja. Olha, vocês têm que se comportar assim. Então ele dá orientações sobre uma oferta, sobre dinheiro, a forma de usar o dinheiro. E aqui ele vai começar a dar orientações, já vimos um pouco disso semana passada, de como lidar com os falsos mestres. Como é que eu e você, como é que a igreja de Jesus tem que lidar com aquelas pessoas que, se dizendo cristãos, se dizendo seguidores de Jesus, ensinam coisas falsas acerca de Jesus. Tá bom? É isso que nós vamos estudar aqui hoje. Como é que eu e você temos que lidar com as pessoas que são pastores, são líderes e querem ensinar algo diferente do que Jesus ensinou. A primeira coisa que Paulo faz é tirar um sarro dessa galera. Ele começa o texto dizendo, olha, tomara que vocês me suportem mais um pouco a minha loucura, a minha insensatez. E Paulo está dizendo para aquela comunidade, olha, esses caras aí dizem que eu sou louco. E de fato eu sou. Mas tenham misericórdia comigo. Hajam comigo com um pouquinho mais de amor. É isso que Paulo está dizendo para aquela comunidade. Só que aí, logo na sequência do texto, ele diz, olha, vocês sejam pacientes comigo, porque eu estou cuidando de vocês, eu sou zeloso de vocês, o ciúme que eu tenho de vocês, a minha preocupação de cuidar de vocês, é uma preocupação que vem de Deus. E Paulo usa essa palavra, loucura, várias vezes no Novo Testamento. Na carta de Coríntios ele já usou 2 vezes. E que tipo de loucura que esses caras não chamavam de loucura? Então, o que para um falso profeta, para alguém que não segue a Jesus, o que é loucura para esses caras? Não é? Que tipo de coisa que é loucura? Na semana passada nós já vimos que Paulo destaca uma coisa que era comum para os falsos profetas. O que é? Quem estava aqui? Se gloriar. É aquele cara que gosta de falar muito de si e acha que ele é o rei da cocada preta. O cara é o bom, né? Então ele diz, olha, os falsos profetas se gabam o tempo todo de ser bons, de ser os caras, de fazer melhor do que qualquer um, né? Então essa é uma característica que ele dá do falso profeta. Então, se essa é uma característica do falso profeta, qual é a característica do profeta verdadeiro? Ser louco. Mas que tipo de loucura? A loucura de seguir o evangelho. Meu querido, não sei se você que está aqui, você é crente ou não, mas se tem uma coisa que é coisa de retardado, que é insano, que não tem sentido nenhum, que não tem cabimento aos olhos desse mundo, é seguir Jesus Cristo. Porque eu e você, pensa bem, quem que as pessoas querem seguir? As pessoas querem seguir alguém de sucesso, alguém que está lá na lista top da revista Forbes. As pessoas pagam caro para assistir palestra do Bill Gates, palestra de gente famosa. O pessoal quer ouvir quem está fazendo sucesso. Faça você um congresso, né? E põe assim, Bill Gates vai ser o palestrante. Vai lotar o congresso. Vai ter gente saindo pelas portas do seu congresso. Agora, faça um congresso e põe assim, o palestrante vai ser o João da padaria. Vai ninguém.
Vai ninguém. Porque ninguém quer ouvir um derrotado. Ninguém quer ouvir o João da padaria. Ninguém quer ouvir o padeiro. Quem quer ouvir o padeiro? Nós queremos ouvir quem é sucesso, quem é famoso, quem que está bombando aí. Né? Agora, isso é totalmente incoerente com o cristianismo. Porque eu e você seguimos um marceneiro, um carpinteiro, nascido de uma virgem. Você imagina a fama de Maria pelo caminho, lá em Belém. A virgem vem aí, ó. Ah, virgem. Não me engana não, Maria. Nascido de uma virgem, num estábulo, no lugar onde os animais comiam. Ele nasceu num curral. Viveu só, seu ministério pomposo, glorioso, foi de 3 anos só. Não mais do que isso. Não é? E aí, ele começa bem, grandes multidões, 5.000, né? Mas quando termina o negócio, tem 500 caras. Então, fracassado, né, ministerialmente, porque começa com 5.000 e termina com 500. E mesmo assim, na hora do vamos ver, é para morrer ou pega para capar, o bicho pega lá. E aí quem que sobra? Sobra um só, João. E 2 mulheres, Maria e a mãe, né? E Maria Madalena. 3 pessoas. Estava com ele na hora do vamos ver. O resto tudo saiu correndo, todo mundo ficou com medo, o outro negou, o outro traiu e vai embora assim a história. Você conhece a história. Fracassado. Morre como? Morre gloriosamente aos seus 110 anos de idade, sentado num trono, observando toda a glória do seu império. É assim que ele morre? Ele morre numa cruz. Quem que vai seguir um cara desse? Quem na plenitude da sua humanidade, da sua consciência, vai seguir alguém assim? Vai seguir alguém que ensina o seguinte, ó. Você tem que ser humilde. Você tem que ser simples. Você tem que andar com uma roupa só. Não tenha muita roupa, ele fala isso aí. Não carregue muito dinheiro, porque o ouro e a prata, a traça vai corroer. Pegue os seus bens, venda, doe para os pobres. Quem que vai seguir um cara desse? Ele fala, eu mesmo, Jesus falando, ele fala assim, eu não tenho um lugar onde dormir. Eu durmo encostado na pedra e olhando para as estrelas que são meu cobertor. Mendigo. E os amigos dele? Só gente boa, prostituta, ladrão, vagabundo, só isso. Doente, leproso, só os amigos dele. Tá insano seguir um cara desse? Não é normal não, você não é normal. Se você segue Jesus, você não é normal. Olha só, um cara que vem para ser humilhado. Ele deixa a sua glória, não considera que a posição divina é algo que ele deve se apegar, toma a forma de escravo. E o último ato do seu ministério, um ato super glorioso, super honroso, ele tira a roupa, fica só de sunguinha, que era a roupa do escravo, aquele escravo que era o mais chinfrinzinho lá, mete uma toalha no ombro e uma bacia e vai lavar os pés cheios de frieira, fedido, fedorento de chulé dos apóstolos. Humilhado, envergonhado. Olha a imagem dele aí. E aí, quando os caras pintam Jesus, eles pintam para não atiçar o nosso pudor, que é débil, eles põem aquele paninho em volta, mas não tinha não, viu, querido? O cara era crucificado, era peladão mesmo. Para a cidade inteira passar lá e ver, e dar risada, e zombar. Olha lá, ó. E é isso que fazem com ele, não é? Os caras chegam lá e falam, ei, olha o rei dos judeus aí, ó. Põe uma plaquinha lá em cima, escreve lá, rei dos judeus. Ah, escreve nos 3 idiomas, que é para todo mundo que passar ver. E a roupa dele é roupa de rei, tem valor, vamos jogar no dado, ei, brincando. Humilhado. E aí ele ensina que se você quiser seguir ele, se alguém meter um tapa na sua cara, você tem que oferecer outra face. Se alguém quiser o teu mal, e te prejudicar, e te roubar, e te estuprar, ou seja lá o que for, você tem que perdoar.
E você tem que devolver o mal que a pessoa fez com bem. Humilhação. Alguém que ensina que a humilhação é algo bom. Ele veio para ser humilhado e diz que nós que queremos seguir a Ele, se seguirmos a Ele direitinho, também seremos humilhados. O que ele ensina? Escravidão a outro. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para que escravos me sirvam, eu vim para ser o escravo de todos. E se vocês quiserem vir após mim, façam os mesmos, sirvam uns aos outros. Somos chamados a ser servos de Deus. A palavra grega usada no Novo Testamento é doulos. Significa escravo de Deus. É isso que ele nos chama para ser, escravos de Deus. O que mais? Olha lá. Ele fala para a gente morrer. Ele veio para morrer. E quando ele chamava as pessoas, ele dizia assim, ó: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Porque quem não morrer, não viverá. Quem não morrer para si mesmo, não viverá para Deus. Então ele fala, eu e você temos que morrer. Chamado à morte. Venham, se convertam, vamos todos para a cruz morrer. Esse é o chamado. Foi isso que ele fez, é isso que ele nos chama a fazer. Aí o que mais que ele ensina? Insanidade da santificação. Como é que é? Ele fala assim, ó: não pode trair a mulher. Ah, mas não pode? Não. Mas nem uma olhadinha assim de rabicho de olho, falar assim lá em casa, não pode, porque se você olhar, já adulterou. Ele falou, ele ensinou isso aí, não pode não. Mas nem um filminho, não pode, que se olhar, desejou, já era, parceiro. E agora? Ah, mas pelo menos ficar com raiva, mandar os outros morrer, pode, não pode? Eu não vou matar ninguém, mas só desejar assim, lá, tomara que morra essa desgraça aí, pode? Não pode, porque ele falou que se você desejar no seu coração a morte de alguém, já matou. Isso é insano, meu. Ficar com uma mulher a vida inteira. Se você tem esposa, você sabe do que eu estou falando. Se você tem marido, você também sabe do que eu estou falando. Você ficar com uma pessoa só, é essa aí, a vida inteira. É isso que ele pede. Como é que é esse negócio? Em vez de domingão, sol rachando, final de tarde, eu tá numa piscininha, tomando uma aguinha de coco, pezinho na areia, eu vou para um culto, sentar lá 2 horas para ouvir um pastor pregar. Como é que é essa história? E ainda aguentar um monte de gente cheia de pecado, que acha que é melhor do que os outros porque aceitou Jesus. Ih, rapaz. Mas foi isso aí que ele mandou você fazer. Pois é, gente. Quando eu começo a olhar para o que Jesus é e o que Jesus pediu, a gente percebe que é insanidade. A insanidade de não revidar, de simplesmente aceitar. Ele foi para o matadouro, como diz a Bíblia, como uma ovelha vai para o matadouro. Ele foi para a cruz sem revidar. Os caras chegaram para ele lá na cruz e falaram para ele aí: ah, você não disse que é Deus? Se é Deus e você veio aqui para salvar as pessoas, por que você não começa salvando você mesmo? Sai dessa cruz aí, meu. Ele, como Deus, ele podia fazer assim, e os caras, bum, caiu um raio do céu, fulminava. Se fosse eu, era o que eu ia fazer. Mas não foi isso que ele ensinou para fazer. Ele olha para os caras zombando da cara dele, tirando sarro da cara dele, falando isso para ele, ele diz assim: pai, salva eles, pai. Tem compaixão deles, eles não têm noção do que eles estão fazendo. É isso. Isso é loucura. Desculpa, isso aí é tarja preta, filho. Seguir esse negócio aí para a vida, falar assim, é isso aí que eu quero fazer da minha vida, isso aí não é para gente normal. Não é para qualquer um. E é isso que eu vou dizer um dado aqui, chutando,
que talvez 50% da igreja brasileira não está querendo fazer. E os pastores das igrejas não estão pregando. Porque hoje o que se prega é totalmente o contrário disso. Não se humilhe. Você é filho do rei. Não se rebaixe para ninguém, porque você não nasceu para ser cauda, você é cabeça. Você não é dono do mundo, mas é filho do dono. Por isso, não aceite afronta. Quando você subir no seu palco e brilhar a sua luz, você pisa a cabeça. Porque aquele que riu de mim, esse vai ver. Eu vou devolver. Eu restituo, determino, decreto, tomo posse e eu quero de volta o que é meu. Não é esse evangelho que se vive por aí? A pergunta é, o que esse evangelho e que os apóstolos e profetas e pastores que pregam esse evangelho, segundo o que eu disse, tem a ver com esse evangelho que Jesus viveu e pregou? A resposta é nada. Porque eles estão indo na igreja buscar a glória do homem. E eu não tenho dó não, viu? Porque as pessoas ficam falando mal do Edir Macedo, que é um falso profeta, do Valdomiro, que é outro falso profeta, do Silas Malafaia, que é outro falso profeta, e de outros milhares de falsos profetas que eu poderia mencionar aqui. E ficam falando deles, e aí falam, mete o pau, porque o cara é safado, o cara é pilantra, é falso profeta. Mas quem vai lá é tão safado quanto, porque vai lá porque quer ficar rico, quer usar Deus de escadinha social. Quem vai lá é farinha do mesmo saco. Não vai lá atrás de Jesus, não. Vai lá porque quer dinheiro. Vai lá porque quer poder, porque quer sucesso, porque quer fama, porque é carro zero, quer casa. Não se contenta com Cristo. A maioria dessas pessoas que vão nessas igrejas não vão por causa de Jesus. Elas não vão atrás de Jesus. É mais ou menos igual aquela multidão. Você lembra do caso de Jesus com a multidão? Jesus, ele chegou lá, estava pregando, Sermão do Monte. Ele prega, dá meio-dia, todo mundo com fome. Os apóstolos chegam, Senhor, eles estão com fome. Aí Jesus fala assim, dá a voz para a idade de vocês para eles comerem. Não, nós não temos. Então arruma aí o que tem. Tem isso aqui, tem isso aqui. Então ele ora, multiplica, dá comida para todo mundo, certo? Aí Jesus fala assim para os apóstolos, estou cansado. Fiquei pregando desde manhã até de tarde. Não aguento mais. Preciso descansar. Vamos entrar no barco e vamos cruzar para o outro lado e eu vou descansar um pouco. O que acontece? Enquanto Jesus vai cruzando de barco, a multidão dá a volta. E chega no outro lado do lago, quase no mesmo tempo que Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala assim, gente, por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui atrás de comida, vocês são tudo um bando de sem vergonha. Vocês não estão aqui por causa que vocês querem ouvir o que eu tenho para pregar e nem admitir que eu sou Deus. Vocês estão querendo milagre para o bem de vocês e comida para o bem de vocês. Vocês são tudo interesseiro. Então essas pessoas merecem os profetas que têm. Não tenho dó não. Tem assim, tem um ou outro lá que estão inocentes na história, mas a maioria está atrás de dinheiro. E esse não é o evangelho, porque o evangelho não é coisa para gente boa das ideias. Como diz o Paulo aqui no começo, evangelho é insanidade. O evangelho é loucura. Quando você vai falar com essas pessoas do evangelho que Jesus viveu, elas vão falar para você, você está louco. Você está louco. É isso aí? Humildade, humilhação, escravidão, morrer, santificação, abrir mão de direito, não quero. Olha só que interessante essa frase do Wilkins. Ele diz, a pregação da cruz, que parece ser tão estuta aos homens, é na realidade estuta. Estuta quer dizer loucura. É loucura mesmo, a pregação do evangelho.
Naturalmente, não se quer dizer com isso que é ininteligível ou que exige um sacrifício intelecto, quer dizer, a morte do pensamento, não é isso. Ele está dizendo, a estultícia da pregação acha-se no seu conteúdo, na cruz. A cruz é loucura. Um Deus que vem para morrer numa cruz. Um Deus que vem no mundo para ser espancado, para ser humilhado, para ser pisado pelos homens. Que divindade é essa? Que poder que ele pode ter? Porque nem os homens ele conseguiu convencer. Sanidade, loucura. Cristo, o crucificado, é aquele que é radicalmente o fraco. Logo, também o cristão que nele existe deve necessariamente ser fraco. A cruz é a crise radical, até mesmo do próprio Cristo. Algo que nem ele mesmo queria. A oração final dele é: Pai, se tem algum jeito, se tiver alguma maneira de eu não passar por isso, passa de mim esse cálice. Mas o pai olha para ele e fala assim: não, você vai morrer. Isso é insano. Olhando a olhos humanos, isso é coisa de louco. E só entende o Evangelho, só aceita o Evangelho quem aceita a loucura da cruz, a insanidade da cruz. E quando você aceita o Evangelho, o que Paulo está dizendo para os seus adversários é que você se torna um louco, tão louco quanto é a mensagem. Sou insano mesmo. E por favor, Coríntios, aguenta aí um pouquinho minha insanidade, não sejam intolerantes para comigo. Eu sou de fato insano. Eu sou de fato insano. Eu não sou normal. Agora, se nós somos assim, essa é a pergunta. Quando você para olhar para a sua vida e das coisas que você busca no Evangelho, está de acordo com a mensagem do verdadeiro Evangelho? Você está disposto a morrer? Você está disposto a ser humilhado? A ser rebaixado? A não revidar? A negar a si mesmo? A abrir mão da Coca-Cola, do tênis Nike, do telefone celular, do computador, ou de seja lá o que for, que você ame, que você adora e que é praticamente um deusinho aí na sua vida? Você está disposto a abrir mão disso por causa do Evangelho? Você está disposto a vender alguma das suas propriedades para ajudar os pobres? Você está disposto a conviver com prostituta, mendigo fedido de xixi e cocô, órfão, ranhento? Você está disposto a isso? Se for para morrer agora, já hoje, pelo Evangelho, você morre? Essa é a questão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Paulo está dizendo para aqueles caras: vocês são arrogantes, vocês são orgulhosos, vocês estão dizendo que eu sou louco, e eu sou mesmo. E Paulo tinha autoridade para dizer isso, porque Paulo perdeu tudo pelo Evangelho. Ele passou fome, ele passou frio, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi injustiçado de tudo quanto é maneira, por tudo quanto é tipo de pessoas. Os seus próprios parentes negaram ele. E ele está dizendo: eu sou louco, doidão, sou doido pelo Evangelho. O Evangelho não é coisa de gente sã. O Evangelho é para louco. E só louco entende o Evangelho. E só louco quer seguir Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Isso não é algo que racionalmente se aceite.
Eu peguei um texto e eu queria ler para vocês. É um texto difícil, gente, mas tenta chegar comigo no pensamento. É um texto do Kevin Van Hooser, fantástico, de um livro que ele escreveu sobre hermenêutica. E ele diz o seguinte, deixa eu botar lá, que aí vocês conseguem talvez ler também, e aí você vai conseguindo pensar. Um blog recentemente relacionou as 10 principais razões pelas quais os nossos filhos estão deixando a igreja de sua juventude. Ao menos metade das razões se relaciona com a dieta pobre de doutrina com a qual estão sendo alimentados. Eles têm sido alimentados com fast food cultural e com uma tentativa equivocada de fazer a doutrina cristã parecer interessante e relevante. E como consequência, estão sofrendo de desnutrição intelectual e espiritual. O que ele está dizendo? Você vai nas igrejas por aí? Programa de jovem, o que é? Estudo profundo da Bíblia. Entrega verdadeira ao evangelho que nós vimos aqui. O que é? Balada gospel. O que o Kevin Van Hooser está dizendo? A alternativa do cristão contemporâneo para manter o jovem na igreja. Luzes, caipirinha gospel, sem álcool, cervejinha sem álcool, baladinha, mulherada, baile funk, pá, mas não pode mini saia, só até metade da coxa, para cima não exagera. E para baixar, pode baixar no funk? Pode, mas não até o chão. Então vamos lá, é isso aí, gente, eu estou falando de coisas que eu estou vendo nas igrejas. Né? Putz, baladinha, dancinha e tal. E ficar, pode ficar, mas não pode dar a mão, não pode descer muito. Só dar umas agarrinhas, beijão de língua, tá de boa assim, controla aí. Né? E vai, pode. Ô pastor, mas e aí, quando terminar aqui o negócio assim, pode ir no motel com a minha namorada? Ó, agora é o seguinte, irmão. Se for assim, aquela coisa, o sexo pelo sexo igual ao animal, não pode. Mas se tiver amor, se for com carinho, se você realmente tem na sua mente assim que você quer casar com ela, pode. Ô pastor, mas e aí? Trair minha mulher, pode ou não pode? Pode. Você não vai ficar com uma mulher se você estiver infeliz. Não é verdade? Você tem que ser feliz. Deus criou você para você ser feliz. Então sabe o que você faz? Deixa a sua mulher ser feliz, se divorcia dela, que ela vai ser feliz longe de você. Você também vai ser feliz e encontra uma outra pessoa. Afinal de contas, lavou, está novo, não é verdade? Não é isso que está escrito lá em 1 João, capítulo 36? Então está lá, escrito, lavou, está novo. Essa é a teologia que está sendo pregada nos dias de hoje. E as pessoas estão achando que não, vamos fazer isso para manter os jovens na igreja. Porque mantendo assim, dando essa comida, esse fast food rápido, que resolve logo o problema, que não cria confusão, que faz a galera curtir, vai manter eles na igreja. Lê do engano. O que está acontecendo é que quando essa galera descobre que a balada da igreja é chata, que tem uma balada muito mais legal. E que transar com uma namorada por amor não é tão divertido quanto pegar 3 minas e ir com as 3 para o motel. E que só beber a caipirinha gospel não é tão legal se tiver um comprimidinho de êxtase junto. Então assim, já pode ir na balada? Pode. Já pode beber? Pode. Já pode transar? Pode. É só um passo a mais. Porque eles não têm capacidade nem intelectual, nem espiritual de entender porque não pode, porque não foram ensinados, porque tratam os jovens como uns débeis mentais, como menininhos mimados. Não se estuda a Bíblia, porque eles não gostam de estudar. Não se ensina a verdade, porque eles não gostam de ouvir a verdade. Então dá para eles o que eles gostam. E o que isso vai acontecer? Eles vão sair para a igreja, óbvio. É isso que o Kevin Van Hooser está falando aqui, que está acontecendo de fato. E ele continua dizendo o seguinte: trocamos seu direito de primogenitura teológica, catecismo,
por um prato cultural de lentilhas, grupos musicais. Né? A ênfase do culto jovem, como é que é? 2 horas de música, 5 minutos de pregação. Você acha que na hora que a namorada meter a calça dentro da cueca, a mão dentro da cueca dele, ou ele meter a mão dentro da calcinha dela, a música vai resolver? Nem conhece a Bíblia. E o que conhece é para se justificar. Quem casou Adão e Eva? Ninguém. Então, eu me autocaso com você neste momento. Isso que acontece. Trocamos o evangelho histórico, objetivo e fiel, baseado na bondade de Deus, para conosco, por um evangelho moderno, subjetivo, pragmático, baseado na realização de nossos objetivos, por meio de algumas estratégias de vida. 5 passos para ser feliz. 10 caminhos para a alegria. Você vai em um monte de igreja, é isso aí que vai ser pregado. Palha. Palha. Só palha. É igual sanduíche do McDonald's. Custa caro. Então parece que é bom, né? Já que eu paguei tão caro, deve ser bom. Aí você come, entope as suas veias e daqui a 5 minutos você está com fome de novo. É isso que as igrejas estão oferecendo. Em vez disso, sermos fiéis à loucura, à louca simplicidade da cruz. Estabelecermos o objetivo de ter sucesso em alcançar multidões com o evangelho da glória. Esse novo evangelho não salva ninguém. Acham que são crentes, pensam que estão servindo a Deus, mas caminham direto para o inferno. Nossos filhos, eles vão embora da igreja porque deixamos de transmitir a eles a fé entregue uma vez por todas à igreja. E eu concordo com Van Hooser. Os jovens estão indo embora da igreja, e eles estão indo embora das igrejas para o mundão, porque a igreja não ensina para eles a palavra de Deus, porque eles não são crentes, eles não são convertidos. É interessante pensar na segunda ilustração que Paulo usa nesse texto. A segunda ilustração que Paulo usa nesse texto é uma ilustração que ele tira do casamento. Ele se coloca no lugar de um pai que tem que fazer um contrato de casamento, porque era assim que acontecia no tempo dele. Quando um pai ele ia casar uma filha, ele ia e fazia um contrato antes do casamento, em que ele, como pai, garantia para o noivo e para o pai do noivo que no dia do casamento a noiva estaria virgem e arrumada, bonita, bela, bem vestida, função do pai da noiva. Aí Paulo diz assim: olha, eu tenho ciúme de vocês. E ele está falando da igreja, e ele está falando do ciúme dele como pai com esses falsos profetas. E ele diz assim: eu tenho ciúme porque é o seguinte, eu como pastor, e Paulo se colocando aqui, fiz um contrato com o noivo, que é Jesus Cristo, de que eu vou apresentar vocês, a igreja de Corinto, como noiva, no dia do casamento, virgem e pura. E então eu tenho ciúme. Não venham esses falsos profetas, esses mentirosos, tentar pegar a minha filhinha, porque o pau vai comer. Porque eu vou apresentar, e eu estou determinado a isso. Paulo usa imperativos aí. Eu estou determinado a apresentar a minha filha, segundo a igreja de Corinto, virgem e pura. E eu farei o que for possível. Tem uma frase que eu gosto muito, depois eu não achei para colocar aí, que eu quero colocar na porta da minha casa. Eu tenho 2 filhos. E vale para os 2. Porque eu tenho um propósito.
de apresentar tanto o meu filho homem quanto a minha filha mulher virgens e puros. E qualquer um que se meter com os meus filhos e não for para casar, se prepara, porque está chegando perto de liberar ter revólver no Brasil. E eu não estou brincando. Não se meta com os meus filhos, se não for para levá-los ao altar. Não tem problema nenhum do meu filho casar com 16, 17, 18 anos, ajuda em tudo. Mas se for para levar para o motel, se for para namoro sem vergonha, se for para safadeza, seja com ele, seja com ela, vai morrer. Eu prefiro ir para a cadeia do que um vagabundo desse botar a mão num filho meu. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou determinado. Ninguém me tira isso da frente. Eu vou apresentar vocês como igreja santa e pura no altar para o Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase, o cartaz que eu ia botar era um negócio seguinte, dizia, tinha um cara armado com uma metralhadora desse tamanho assim, e aí uma frase assim: para os pretendentes aos meus filhos, em primeiro lugar, não gosto de você. Em segundo lugar, você não é bem-vindo na minha casa. Em terceiro lugar, não tenha liberdades comigo. Em quarto lugar, senta direito, fecha essas pernas e fala tudo por favor e obrigado. Quinto lugar, não abra minha geladeira. Sexto lugar, aí vai, são os 10 mandamentos. O 10º é o mais legal de todos. Tudo que você fizer com a minha filha, eu vou fazer com você. É assim. Um pai que ama o filho é assim. Filho ou filha, não importa. Então, Paulo está dizendo que a igreja de Corinto é a filha dele. E que ele vai fazer assim com a igreja de Corinto. Que ele está determinado e não tem quem tire essa determinação de que ele vai apresentar essa igreja santa e pura. Vocês não são meus filhos. Não fui eu que implantei essa igreja aqui em Barueri. Mas o noivo me mandou para cá para cuidar de vocês. Eu sou amigo do noivo. E eu tenho a mesma determinação de Paulo. Se vagabundo vier aqui pregar mensagem contrária à palavra de Deus, e um evangelho contrário ao evangelho da cruz, eu saio na mão. E todo mundo sabe aqui que eu sou bom de briga, sejam nas palavras ou seja no jiu-jitsu. E eu estou falando sério, eu não estou brincando. Eu não brinco com a palavra de Deus, eu não vou permitir que essa igreja seja contaminada com um evangelho falso. Com esse evangelho fast food que está sendo pregado por aí. Não vou permitir. Como um pai defende o seu filho. E aí ele se coloca nessa posição, não é? O compromisso do pai que leva a filha no altar. Olha que cena linda. Vai chegar meu dia. Tomara que chegue logo, tomara que seja bênção. Mas olha lá, é o compromisso que ele tem com o noivo. Não é com a filha. Você percebeu isso no texto? Ele fala o seguinte: eu tenho um compromisso com o noivo. Às vezes a filha é meio safadinha mesmo. Não é verdade? Tem filha que é saidinha, tem filha que gosta de um tranqueira, não tem? Tem filha que gosta de um tranqueira, gosta de safadeza. Tem filha assim. Mas não importa. O meu compromisso é muito mais do que com a minha filha. O meu compromisso é com o noivo, é isso que Paulo está dizendo. O meu compromisso é com Cristo. E se vocês como noiva estão querendo sair fora do noivo, eu não vou deixar. Vocês vão casar com ele sim. É isso que Paulo está dizendo. Porque o compromisso está firmado com o noivo. E eu vou levar você ao altar pura e virgem, como o noivo exigiu no contrato. Ele também diz: o meu ciúme é um ciúme paterno, já falei. E ele visa o casamento, que no nosso caso, igreja, o dia em que nós vamos nos encontrar com Cristo. Porque no dia em que todos vocês que estão aqui, que são membros dessa igreja, vocês aí, o dia que vocês chegarem no céu, vocês vão chegar só para curtir o céu, velho. Mas eu vou ter que sentar com o noivo. E vou falar, com o noivo vai chegar para mim e falar assim: ó,
te entreguei a minha noiva. Mas ó, você não cuidou dela direito não. Você deixou ela pular cerca, deixou ela namorar, deixou ela ficar, deixou ela ser namoradeira, deixou ela se vestir de maneira inadequada. Os caras ficaram olhando para minha noiva por aí. Deixou ela ficar com um monte de falso profeta. Ela teve mais namorado do que cachorro e cadelinha em dia de cio. Quem vai sentar com o noivo sou eu, não é você. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Ele está falando, então esse é o meu empenho. O meu empenho é com o noivo e eu viso o casamento de vocês com o noivo. Então eu e o Márcio, a gente é assim aqui. Outro dia veio um rapazinho aí, galinhando as meninas da igreja. Veio, não veio? Não veio, Márcio? Veio. Galinhou uma, não deu certo. Galinhou outra, não deu certo. Galinhou outra. Quando estava a terceira ou a quarta, já estava quase caindo na lábia do larápio. Nós percebemos, nós vimos ele com uma aqui, outra ali, outra lá. Opa! O Márcio chamou, no final do culto, o Márcio chamou ele lá do outro lado da rua, eu vi. Vem aqui. O que você está fazendo aqui? O que você pensa que você vai fazer aqui? Nesse galo aqui tem terreiro, parceiro. Nesse terreiro aqui tem galo. É ao contrário. Nesse terreiro aqui tem galo. Você não vai ficar galinhando as meninas da igreja, não. Se você quer um compromisso sério com Deus, então mostra primeiro que você é um homem de Deus e depois você vai namorar as meninas da igreja. É assim. E isso eu não estou falando só para os solteiros, eu estou falando para os casados, eu estou falando para os viúvos, eu estou falando para os velhinhos, para os novinhos, para todo mundo. Nós vamos sim cuidar da sua vida. Nós vamos cuidar da sua fidelidade a Cristo. Nós vamos cuidar das suas postagens no Facebook. Nós vamos cuidar dos lugares que você frequenta. Nós vamos cuidar das amizades que você tem. Nós vamos tomar conta da sua vida, de tudo que você fizer. Porque se você pular a cerca, se você sair fora do caminho de Jesus, nós vamos também pegar a cinta e dar umas boas cintadas em você. Porque o nosso objetivo é apresentar cada membro dessa igreja a Cristo, santo e puro. É isso que Paulo está falando para os coríntios e é isso que eu estou falando para vocês aqui. É interessante, Paulo dizendo, né, que ele visa a virgindade e a pureza da noiva. É esse o alvo, que a noiva seja santa e pura. Esse é o alvo de todo pastor sério. Esse é o alvo de todo pastor que tem um compromisso com Cristo. De apresentar os filhos de Deus santos, puros, obedientes a Deus, fiéis ao noivo. Agora, tem pastor que não está nem aí não. Tem pastor que você olha o Facebook dos jovens da igreja dele e é tudo zoado, só balada, só festa, nego chumbado. Tem pastor que não está nem não, a galera vai para o acampamento de jovens da igreja, todo mundo fica com todo mundo, o busão é uma pegação geral, na ida e na volta, só que na ida é um grupo pegando um grupo, na volta é outro grupo, pegando outro grupo. É assim que acontece por aí, não é? Isso está errado. Paulo continua dizendo o seguinte: eu tenho um receio. Sabe qual é o meu receio? É que vocês, como filhos de Deus, caiam de novo nas graças da serpente. Que vocês de novo sejam enredados do mesmo jeito que Eva foi lá no jardim do Éden. Que cresça dentro de vocês um orgulho, que gere em vocês o desejo por autonomia. Porque foi isso que aconteceu com Eva. Ela não estava satisfeita em obedecer a Deus. Ela queria autonomia, ela queria liberdade para tomar suas próprias decisões. E nós vimos onde deu as decisões de Eva e de Adão. O texto está dizendo, olha, eu vou lutar, meu receio é contra as astúcias e artimanhas sutis do inimigo. Eu vou ler um texto para vocês agora. É um texto um pouco longo,
Mas presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. Ouve a leitura dele. Diz assim: quando a Bíblia Sagrada vem dizendo que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Cristo, ele tira o pecado do mundo, o pecado não está mais presente na relação entre Deus e os homens. O pecado foi tirado. Então imagine isso literalmente. O pecado foi tirado. Há algo entre nós e Deus, é o pecado. Mas Jesus vem e pega esse pecado e joga fora. Não há mais. Agora, quando Deus olha, não existe mais pecado. Não existe pecado, porque Ele tirou. Ele jogou fora. Quando Deus olha para Jesus, Ele não vê pecado nenhum. Quando nós estamos em Cristo, Deus olha para nós e não existe mais pecado. Na verdade, não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Quando Deus olha para a humanidade, depois de Jesus, não tem mais pecado. E isso é o escândalo do Evangelho. Não há mais pecado. Ele jogou o pecado fora. Jesus tirou o pecado do mundo. Isto é, pecado não é mais um critério da relação entre Deus e os homens. Essa palavra passa-se a ser impronunciável. O pecado do ser humano. Jesus tirou o pecado e jogou fora. Quando alguém fala: "Ó Deus, o pecado", Deus vai dizer assim: "O que você está falando? Estou entendendo. Do que você está falando? Isso não existe. Eu não estou vendo." Mas o Senhor está tratando os homens como pecadores desse jeito. E Ele dirá: "Mas que pecado é esse? Eu não estou vendo. Não existe pecado. Entre mim e os homens não tem nada no meio. Só tem o meu filho. Não tem pecado." Isso é muito escandaloso. E se nós levarmos a última consequência essa afirmação, nós precisaremos então ressignificar muitas coisas. Amém? Amém nada. Como amém? Eu falei aqui, nessa leitura, um monte de heresia. Um monte. Eu falei, por exemplo, que você não precisa crer em Cristo Jesus para ser salvo. Porque quando Cristo Jesus morreu, Ele morreu pela humanidade toda e tirou o pecado do mundo todo. Sabe o que eu defendi aqui? Que todo mundo vai para o céu. Mesmo quem não crê em Jesus. Sabe o que eu defendi aqui, lendo esse texto? Que não existe inferno. Sabe o que mais que eu defendi aqui? Que você não precisa mais orar pedindo perdão de pecado, porque não tem pecado. Para que você vai orar pedindo perdão do que não tem? Aliás, sabe mais o que eu defendi aqui? Que se você trair sua mulher, se você fizer o que você quiser, se você matar alguém, se fizer qualquer coisa, não tem problema, porque não tem mais pecado. Mas com certeza, numa pregação dessa, um monte de gente diria amém. Como disse. Sabe por quê? Porque essa pregação que eu acabei de ler, que diz que não existe inferno, que todo mundo vai para o céu, que você não precisa se arrepender, que não tem mais pecado e que não tem problema se você não orar pedindo perdão por seus pecados, todo mundo, mais de 4.000 pessoas, com certeza disseram amém, porque foi esse Zé Cabeça, esse Zé Ruela aí que disse, chamado Ed René Kivitz. Palavra por palavra do que ele disse eu li aqui. E eu ainda não botei a asneira que vem na sequência quando ele fala que Hitler vai para o céu. E a igreja dele está lotada e tem 3.000 pessoas ouvindo mensagens como essa todos os domingos e dizendo assim: amém, é verdade, isso é o evangelho de Jesus. Mentira, isso não é de Jesus. Isso aí é ensino de demônios, é o que diz a Bíblia. Esse não é o evangelho da cruz. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele que não se arrepender do seu pecado e não confessar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não será salvo. É isso que a Bíblia ensina. E tem sim pecado. Pedro
Tiago diz que vocês oram e vocês não recebem a resposta das suas orações porque vocês são pecadores egoístas que oram para os seus próprios prazeres. É isso que a Bíblia diz. E o seu Ed René não é só essa mensagem. Eu poderia trazer outras 2 ou 3 ou 4 ou 5 que eu tenho na minha casa guardadas, de heresias e mentiras e falsidades, de um evangelho fast food, falso, ridículo, que é contra o evangelho de Jesus Cristo, mas que lota a igreja, que lota congresso, para ver e para assistir, seguindo falso mestre como se fosse verdade, seguindo um pseudo-evangelho como se fosse o evangelho. E milhares de pessoas dentro das suas igrejas ouviriam uma mensagem como essa e no final diria amém. Sabe por quê? Porque não ouve a verdade da palavra de Deus, porque não conhece a Bíblia, porque não estuda a Bíblia, porque cai na conversa de salafrário como esse. E nós não vamos deixar isso acontecer, não nessa comunidade. E Paulo estava dizendo isso para os coríntios: eu não vou permitir que um evangelho falso, que um evangelho distorcido, de um espírito que não é o Espírito de Deus, de um ensino que não é o ensino da palavra de Deus, leve vocês para longe do evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo na carta. O evangelho falso, o evangelho distorcido, o evangelho corrompido, o evangelho que tem o propósito único e exclusivo de agradar o ser humano, que não leva ao arrependimento, que não leva à confissão de pecados, que não leva à confissão de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai entrar no céu se não crer nele. Nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos. Tem muito falso profeta aí. E uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte: Paulo ele diz, a corrupção que esses falsos profetas vão trazer é uma corrupção da mente, é uma corrupção intelectual. E ela não vai ser tipo uma corrupção que é abertamente contrária ao evangelho. A sutileza vai ser usada. Então nós temos que estar espertos pensando qual é a fonte do nosso conhecimento. Porque você olha pastor por aí, citando filósofo, citando Madre Teresa de Calcutá, citando Gandhi, mas você vê poucos pastores usando e interpretando a Bíblia. Eu já fui numa mensagem numa igreja, o Márcio estava comigo, em que nós ficamos ali 25 minutos sentados e o cara não citou a Bíblia nenhuma vez. Só frasezinha do Facebook, só coisinha para a galera se sentir bem no final do culto. Não tem ensinamento bíblico, não tem explicação do texto. Aliás, muitas vezes o cara lê um texto no começo e durante toda a mensagem ele não fala nada do texto que ele leu. E a gente muitas vezes fica assim, por que ele leu esse texto? E Paulo está dizendo, olha, esses falsos profetas, eles vão ser assim, eles vão entrar do mesmo jeito que a serpente entrou em Eva na cabeça, lidando com sutilidades, mudando algumas pequenas palavras. O cara não vai chegar lá na frente e vai falar assim, olha, eu sou do diabo, eu vim aqui pregar um evangelho falso. Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar lá e vai falar assim, eu sou um pastor, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a Bíblia e eu quero levar vocês até Jesus. Mas aí quando ele vai falar, ele coloca uma coisinha e outra, elementos que a maioria não percebe, porque não está acostumado a comer carne. E aí ele começa a enganar as pessoas. Nós temos que pensar qual é a fonte do pensamento desse cara. Quem ele está lendo? Quem ele está citando? Quem são as referências espirituais da vida dele? Que seminário ele estudou? Porque eu estou estudando num seminário, e eu vou falar, todo mundo sabe, eu estudo no Seminário Batista.
Estou fazendo faculdade batista, o centro de formação da igreja batista no estado de São Paulo. E eu ouvi na sala de aula de um professor que o diabo não existe. Que se você acredita que o mar morto abriu, que o mar vermelho abriu, você acredita que realmente caiu comida do céu, você é um tolo, porque isso aí é tudo mito. Nada disso existiu. Os pastores da próxima geração estão sendo formados assim. E é esse tipo de mensagem que vem no futuro. Que tudo isso é lenda, que tudo isso é historinha para boi dormir. E não se fala de Bíblia não. Teve um pastor que ele chegou, eu tive aula, o cara foi dar aula de psicologia. Ele chegou e falou assim, ó, Bíblia não serve para nada quando se trata do cuidado espiritual do coração do ser humano. Eu nem vou falar de Bíblia aqui, eu vim para dar aula de psicologia. É isso. Faculdade que vai formar os próximos pastores. Nós vamos aceitar isso? Nós vamos simplesmente olhar pastores que vêm de lá e falar assim, legal. Nós temos que observar de onde o cara vem, o que ele pensa, quem são as pessoas que ele cita, de onde vem o pensamento que ele está falando lá. Que palavras que ele está usando. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado, porque as artimanhas do inimigo são tão sutis. No texto do Novo Testamento diz que nos últimos tempos os homens seriam maus, amantes dos seus próprios prazeres, que iriam procurar profetas segundo os seus próprios corações para agradar a si mesmos, e que esses profetas seriam tão espertos e tão inteligentes que enganariam inclusive os salvos. E ó, tá cheio por aí. Cuidado com a fonte do propósito desses caras. Tem uma galera aí que fala de missão integral. Missão integral. Missão integral tem muita coisa legal. Mas você vai ver o cara falando de missão integral. Poxa, a gente tem que ajudar o pobre, a gente tem que ajudar o faminto, a gente tem que se envolver, a gente tem que sair de dentro das igrejas, ir para a favela e não sei o quê. E o cara termina de falar no palco e sai para uma salinha com ar-condicionado, com manjares do rei da Babilônia, todos lá, camisinha polo Ralph Lauren, calça de R$500, entra no BMWzinho dele e vai embora para casa. Que missão integral que é essa que só vale para os outros? E não vale para ele? Ele pode morar na mansãozinha dele, lá na Granja Viana. Ele pode viajar de jatinho particular para o interior de São Paulo para fazer os congressos dele. Mas o resto da igreja tem que ser missão integral. Que missão integral que é essa? Que só vale para o povo e não vale para o profeta. Então cuidado, observe o comportamento, veja se aquilo que o cara prega é o que ele vive. Veja se ele não está vivendo alguma coisa, se ele aceita exortação, se ele aceita repreensão, porque nós todos estamos aptos a pecar. Mas existem dois tipos de pastores. Existem aqueles pastores que quando eles pecam, eles admitem. Quando eles são confrontados no seu pecado, eles dizem, pequei mesmo. E eles vão na frente da igreja e pedem perdão, como eu já fiz aqui várias vezes. Agora tem cara que você vai falar com ele, você pecou. Ele fala assim, não, ó, na verdade eu não disse isso aí. Você entendeu isso aí do que eu disse. Na verdade, o que eu disse porque eu queria dizer aquilo. Não, você disse, está aqui. Não, esse é o seu entendimento do que eu estou dizendo. Ele não admite que errou. Ele não admite que peca, ele não admite que errou, ele simplesmente sai pela tangente. Ele dá um jeito. Ético e moral. Olha a vida desse cara. Tem um pastor aí
que ele enche igreja, aonde ele vai, congresso bomba, página dele da internet, 3 milhões de acessos. O cara de Deus, né? Traiu a mulher com a secretária. Largou a mulher, deu o pé na bunda dela. Não contente, não quis ficar com a secretária, porque também não dava certo, casou com outra. E já falou numa das mensagens dele por aí que se ele precisar para ser feliz se divorciar de novo, ele divorcia. Caio Fábio D'Araújo, Igreja do Caminho. Um monte de gente assistindo e falando: uau! Imoral. Foi no programa lá do Danilo Gentili, da entrevista. Não sei se você assistiu. E aí quando ele falou que quando ele foi pequeno, quando ele era pequeno, tinha lá uma babá que cuidava dele, uma menina mais velha, que eles transaram. Só que ele não falou assim: gente, olha, eu quero dizer para vocês que isso foi horrível, eu fui abusado sexualmente, foi algo que atrapalhou a minha vida. Não, ele falou com sorriso no rosto, fazendo piada e dando risada com Danilo Gentili e falando: poxa, foi legal pra caramba, é o sonho de todo moleque pegar uma mulher mais velha. Foi isso que o pastor Caio Fábio, que pastoreia um monte de besta atrás de um imoral desse, pregou em rede nacional para o Brasil inteiro ver. E isso não diminui ele, isso só aumenta o número de seguidores. Não é? Cuidado. E é interessante que Paulo fala isso, né? Que isso é aceito abertamente pela igreja. Paulo, ele fala isso no texto, ele fala assim: olha, vocês estão me rejeitando, vocês estão me chamando de louco, vocês estão preferindo seguir esses profetas aí, e isso para vocês é fácil, tranquilo, não tem, vocês não levantam autocrítica sobre isso, vocês simplesmente, estava acontecendo lá na igreja de Corinto e acontece hoje em dia, gente. Acontece hoje em dia. As pessoas aceitam. A maioria olha e fala: é verdade, isso é legal, que bom. Vamos ouvir esse cara mesmo, vamos lá na igreja dele mesmo. É isso aí. E eu não estou falando para isso aqui, sinceramente, com desdém, da mesma maneira que Paulo não estava falando com desdém, ele estava falando da verdade. Paulo, ele diz assim, que esses caras, eles apresentam Jesus falso. Olha só, Paulo apresenta um Jesus humilde, esses caras apresentam um Jesus triunfalista. Venha para Jesus, você vai ficar rico, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ser filho do rei. Paulo não, Paulo apresenta assim: venha para Jesus, morra, abra mão do seu dinheiro, abra mão da sua vida, entregue tudo, seja escravo dos outros. Esses caras apresentam um Jesus do poder e da glória. Venha para cá, é cura, é unção, é poder, você vai crescer, você vai pegar o pingentinho de Jesus, vai pendurar no pescoço, que foi orado lá no Monte Santo de Israel, e as portas profissionais vão se abrir, você vai ter uma ascensão profissional, que vai ser louco o negócio. Aí Paulo está dizendo para aqueles: olha, sejam pobres, aprendam a sofrer, aprenda a viver satisfeito com nada, sem ter nada. Se você ficar doente, eu mesmo, Paulo pregando, eu mesmo fiquei doente, orei 3 vezes, Deus falou que não ia curar. Eu, apóstolo Paulo, orei: Deus, tem um emissário de Satanás está aqui, uma doença, me cura. Deus falou: não, fica feliz com a minha graça é suficiente para você, tá bom. Você vai ficar doente mesmo, que é para você não ficar orgulhoso. Evangelho da Bíblia, está na Bíblia isso aí, viu, gente? Sabia? Está logo depois do tudo posso daquele que me fortalece, aliás. Continuidade da lei. Essa galera pregava a obediência de lei ao invés do senhorio de Cristo. Essa galera pregava as obras
como algo que era maior do que a suficiência de Jesus. Eles diziam, vem aqui, né, corta o cabelo assim, usa a roupa assado, faz isso aqui, né, ajuda o pobre, ajuda a viúva, que aí você vai para o céu. Galera da Missão Integral. Missão Integral fala isso aí. Que a salvação não é a salvação em Jesus que leva para o céu. Não existe céu. Todo mundo vai para o céu. A salvação é a salvação da pobreza, é a salvação da rua, é a salvação. Duro vai ser encontrar isso aí na Bíblia. É até bonito de ouvir. Esses caras, eles acreditavam em Jesus mais como um profeta, não como um Deus. Eu ouvi isso num congresso. O cara dizendo assim, congresso que eu fui, paguei caro para ir para ouvir uma besteira dessa. O cara dizendo assim, olha, Deus não ia ser injusto de mandar um Salvador somente para os judeus. Então Deus mandou vários Jesuses. Não existe o Messias, existem os Messias. Então, a Madre Teresa de Calcutá é o Messias de Calcutá. O Gandhi é o Messias da Índia. O Allan Kardec é o Messias da França. O Buda é o Messias do Himalaia. Então Deus mandou, o Maomé é o Messias dos muçulmanos. Então Deus mandou um Messias para cada povo. E do Brasil é o Lula. Não é o filho do Brasil. Salvou o Brasil. É essa coisa, os caras pregam isso. Eles pregam isso, que tem um Messias para cada povo, que não é Jesus o Salvador. E que no final das contas, nós não temos que viver uma religião que diz, nós somos a verdade, cremos na verdade e todo o resto é mentira. Não. Não existe a verdade, uma verdade. Existem verdades. E o importante é a gente ter uma religião que conversa com as outras verdades. Sabe quem crê nisso aí? Papa, que a galera curte, porque esse aí é um que a galera curte. O antigo, o Ratzinger, ele pregava a Bíblia, o pessoal não gostava dele, é chato. Aí tiraram ele, né, e botaram o Papa da galera, o Papa Pop, igual João Paulo II era. O que ele fez? Agora, essa semana, não sei se você viu, reuniu lá todas as autoridades de todas as religiões do mundo e abraçou todo mundo e beijou todo mundo e fez um culto junto com todo mundo. O que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse? Que isso é característica de quem? Do anticristo, do falso profeta. Então um cara que prega ecumenismo, ele tem uma característica que não é de Jesus, porque Jesus não pregou isso. Jesus falou, sou só eu, todo o resto vai para o inferno. Quem não crê em mim, vai morrer. Ele falou isso, claramente, abertamente. Ele não criou uma religião que aceita as outras, ele criou uma religião que diz, ou é essa ou é nada. Então não tem essa coisa. Mas esses caras vão falar isso aí. Que Jesus é um profeta, como os outros. Não é o Deus vivo, não é o caminho. É um caminho, dos vários possíveis. Não rejeitam totalmente um, nem o outro. Mas também não aceitam totalmente nenhum, nem o outro. E como é que é? Eles transitam entre as várias verdades e possibilidades. Esses dias eu chamei o Ed Renekiewicz, nas nossas conversas teológicas, porque ele leu o que eu escrevo. Aí ele leu, eu escrevi, eu falei assim, você é um ornitorrinco. Eu chamei ele de ornitorrinco porque o ornitorrinco é o animal mais feio da face do planeta Terra. Você não sabe o que é aquele bicho. Ele tem corpo de rato, rabo de castor, pata de pato, bico de um pato que foi pegado na bomba atômica, sei lá o que. Ele é marrom, mas com bico cinza, bicho feio da peste. E ainda tem veneno aquela desgraça, sabia? Ele é o único animal mamífero que ele pica e tem veneno.
Aí eu falei assim, você é um ornitorrinco, cara. Você não se define, você não afirma, nem desafirma, você não crê, nem descrê. Aí ele chegou num congresso outro dia aí que estavam uns amigos meus e falou assim, um pastor aí, batista, disse que eu sou um ornitorrinco, eu sou mesmo. Característica do INRI, não de Cristo. Finalizando. Dá um exemplo outro aí. Esse cara aí, ó, Bill Wilson, espírita. Ele foi numa sessão espírita, que ele era assim, sabe igual católico no Brasil? Que vai na sessão espírita e vai na missa. Nos Estados Unidos tem isso também, só que os caras vão na igreja evangélica. Então o Bill Wilson era um desses caras. Ele foi numa sessão espírita e o espírito demoníaco baixou lá e revelou para ele 12 passos para livrar as pessoas do álcool. O que ele fez? Criou a Alcoólicos Anônimos com 12 passos. Né? Olha o que eles dizem. Isso aqui, essa frase que tem embaixo, é do Hugo Correia, que é o líder do AA no Brasil. Ele diz o seguinte: nossa experiência é comprovada e vem de correntes da psicologia, da medicina e religiosas. Veja, tudo no plural. Psicologias, medicinas, religiões. Plural. Sim, mas também há ateus, espíritas, umbandistas que frequentam, sem precisar deixar suas religiões. O que eles afirmam? A gente fala aqui de um Deus, a gente fala aqui da aceitação desse Deus, nos 12 passos, o primeiro passo é esse. Mas não precisa ser o Deus do cristianismo. Pode ser qualquer Deus. Se você é um bandista, que seja o seu Deus. Se você é de tal lugar, outro Deus. E aí você vai ler os 12 passos, vai dar tiro para tudo que é lado. 12 passos. Veio do Centro Espírita. Centro Espírita. Beleza? Legal. Ah, mas é espírita, né, pastor? A gente não precisa crer nisso. Pois é. Esse cara aqui, ó, Rick Warren, pastor norte-americano, pegou os 12 passos, exatamente igual aos 12 passos do Bill Wilson, e acrescentou versículos bíblicos aos 12 passos. E ele criou isso aqui, ó, celebrando a recuperação. 12 passos para celebrar a recuperação. Veio de um demônio no Centro Espírita. Os caras pegaram o ensino do demônio, só acrescentaram os versículos bíblicos embaixo, ao léu, sem contexto, sem nada, põe lá o versículo que defende. Vamos lá. Tem uma pá de igreja aqui no Brasil, que você vai chegar lá, vai falar no culto, aqui nós temos o celebrando a recuperação. Ensino do Centro Espírita, dentro da igreja evangélica. Introduzido por um pastor norte-americano chamado Rick Warren. O pastor David Hunt, que é um pastor famoso nos Estados Unidos, confrontou o Rick Warren e disse: Rick, isso aí é ensino de demônios, cara. Isso aí não tem a ver com o cristianismo, está tudo errado o que está sendo ensinado aí. Ele falou assim: mas funciona com as pessoas. Então tá bom, se funciona, se enche igreja, tá valendo, né? O que mais? Superapóstolos, e Paulo se diz o menor dos apóstolos. Eu botei essa charge que eu achei tão legal na internet. Não é fácil o que eu vou pedir. Vejam o que eu tenho em mente. Quando eu nomear vocês, meus apóstolos, saiam e salvem vidas. Está lá o Superman, o Batman, o The Flash, né, e o Lanterna Verde. E Jesus pregando. Vai lá, superapóstolos. E Paulo termina o texto dizendo assim: ó, vocês são os superapóstolos. Vocês são realmente os caras. Eu sou louco, né? Eu realmente prego loucura, é insanidade o que eu prego, é verdade, é humilhação. Eu defendo a igreja igual o pai defende a noiva. Eu quero que a mente das pessoas seja livre da influência da serpente. Mas quem sou eu, né? Eu sou o menor dos apóstolos. Vocês são os super apóstolos. Vocês são os caras mesmo. Não são os caras mesmo, os caras são os caras. O Ed René Kivitz é o cara.
Ricardo Gondim é o cara, mano. O Ariovaldo Ramos, é o cara. Gente boa pra caramba. Aconselho, super apóstolo. Monte de super apóstolo por aí. Eu não sou ninguém, eu sou o Creuze, o Zé Mané, pecador, sem vergonha pra caramba, que vive o evangelho do louco lá, que é só pela graça. E aí Paulo termina dizendo, comparando duas coisas, ele diz assim, olha, existem dois tipos de pessoa. Existem pessoas que estão atrás de carisma e tem pessoas que estão atrás de caráter. E Paulo diz, olha, eu não sei pregar bem. E de fato parece que Paulo não sabia, porque ele diz isso, ele fala que quando ele escrevia de um jeito, mas quando ele pregava pessoalmente, ele era enfadonho, ele era pesado. Tanto é que o cara dormiu, caiu da galeria, morreu, teve que ressuscitar. Paulão não era um pregador bom. E ele fala isso aqui, ele fala assim, olha, eu não sou eloquente, vocês são. E tem pessoas que estão atrás disso quando vão procurar um pastor, alguém para lhe pastorear. Um cara que seja legal, que fale bem, que tenha o discurso suave, o cara da galera, que fala minha voz aí e tal, Agora você pode procurar. Paulo fala, olha, eu não sou o cara do carisma, não sou carismático, mas eu conheço a Bíblia. Eu conheço a palavra de Deus. E eu sei do que eu falo. Então ele está colocando a diferença para a igreja de Corinto. O que vocês vão ouvir? O cara que fala bem ou o cara que pega a Bíblia? Ele diz para os coríntios também, o que vocês vão ouvir? A forma ou o conteúdo? Eu poderia acrescentar, o que vocês vão ouvir? 25 minutos de palha ou 1h30 de carne assada? Escolha, querido. É isso que Paulo chega no final e diz para a igreja de Corinto. Ele diz, olha, geralmente vocês têm escolhido a galera do outro lado. Vocês preferem esse povo aí. Escolha de cada um de vocês aqui. Quem que vocês vão ouvir? E o que eu costumo dizer aqui na igreja, com toda tranquilidade e paz. Eu e o Márcio temos um compromisso com a verdade. Nós não vamos aliviar. Nós não vamos retroceder. Nós vamos pregar a Bíblia e só a Bíblia. Se você quer servir a Deus, se você ama Jesus, e se você entendeu a loucura e a insanidade que é o Evangelho, caminha com a gente. Mas se você não quer nada disso, a porta é a mesma, tanto para entrar quanto para sair. Você já sabe o caminho. Com toda a tranquilidade do mundo. Assim como Paulo termina o seu texto. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, obrigado pela tua palavra, pela verdade que ela ensina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem compaixão e misericórdia e usa doentes mentais, usa insanos, usa gente que fala o contrário do que todo mundo fala, como Paulo. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de Paulo, pelo ensino de Paulo aos coríntios, e que nós, ao lidarmos com esse ensino, ao lidarmos com essa instrução, possamos, na tua presença, Senhor, tomarmos uma decisão. Ficamos com a verdade, ficamos com a palavra, ou vamos com a galera, ou aceita o que a maioria aceita. Ficamos com a loucura, com a humilhação, com a vergonha, com o diminuir, com o empobrecer, com o não revidar, com a insanidade do que é seguir a Jesus Cristo, uma vida de santidade, ou simplesmente negamos a Jesus e aceitamos esses outros Jesuses que são pregados por aí.
Ó Deus, que o Senhor haja na vida de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, no meu coração que eu não tenho propósito nenhum de convencer ninguém aqui, porque eu não tenho poder para isso. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Espírito. Então o que eu te peço, ó Pai, é que diante da verdade da palavra de Deus que foi pregada, que o Teu Espírito haja nos corações e que pessoas possam se voltar para Ti e que pessoas possam se decidir pela loucura de seguir a Jesus Cristo, pela loucura de negar a si mesmos, de abrir mão deste mundo, do amor a este mundo, para amar exclusivamente a Jesus. Faz isso aqui, Senhor. Faz isso na nossa comunidade. Age nos corações, ó Pai. É o que eu te peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém?